Olá, olá! Olá, gente! Boa noite, boa noite. Que bom que você conseguiu entrar rapidinho. A conexão hoje está todo mundo ao mesmo tempo, então tá uma bagunça, né? A hora que eu fui entrar, ela falando assim que não estava disponível para conectar. Falei, ai, meu Deus. Ah, mas que bom que você conseguiu, né? Esse horário é bem complicado, mas é, que bom. Deixa eu só colocar o despertador aqui, que senão a gente vai falando e acaba aqui e esquece, né? Oi, Carla, tudo bom? Anne, que bom que vocês conseguiram entrar, pessoal. Fico feliz de ver todo mundo aqui. Gente, Tinha, boa noite tinha a música todos. antes? Tava tocando música? Tinha! Sem Porque falar a hoje é sociedade. sábado, hoje é sábado, né? Chiquérrima. Outro nível. Então, gente, para quem chegou agora, sejam todos super bem-vindos aqui à nossa live. Hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, a Aline. A Aline trabalha também com fertilidade e a gente tem uma sincronia muito legal. Então, hoje a gente vai falar muito sobre o estresse, sobre fertilidade e no final a gente vai liberar aquele material que a gente já fez. Então, assim, é um projeto que eu já queria fazer, mas estava meio guardado. Então, quando eu falei com a Aline, não, vamos embora, vamos fazer. Então, ficou incrível, gente. Para quem não conhece, a Aline, está presente aí para todo mundo conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Boa noite, pessoal. Eu sou acupunturista, especialista em fertilidade. Meu foco é saúde da mulher, mas hoje eu também atendo casais. É, e aí a gente está aí trabalhando com medicina chinesa, né? Tentando equilibrar os corpos, as mentes e tornando todo mundo mais fértil, né? Eu sempre falo que pensar em fertilidade é pensar em longevidade. Então eu acho que esse caminho aí só tem a abrir mais portas e mais pessoas aderindo à acupuntura e à medicina chinesa como uma via de tratamento mesmo, não somente só para fertilidade, mas assim, outros caminhos também estão sendo abertos. Exatamente. Então, gente, agora é a oportunidade de você mandar essa live para outras pessoas que também podem, né, beneficiar desse conteúdo. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica e envia para todo mundo que você achar que vai precisar, tá, gente? A gente vai falar aqui sobre o estresse e a fertilidade, né? Por que que eu resolvi trazer esse tema? Na verdade, é uma série de lives e hoje, especificamente, a gente quer falar exatamente, né, do estresse. Como o estresse ele pode impactar na nossa fertilidade. Justamente agora que a gente está recluso, né, afastados, né, da acupuntura, dos tratamentos que a gente já vinha fazendo e, né, bombardeados de informações que geram estresse na nossa mente. Então, a medicina chinesa, né, tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para conseguir amenizar isso, né? Então, a Aline vai falar para a gente um pouquinho como que o estresse ele pode impactar na fertilidade, na saúde reprodutiva como um todo. Bom, Fran, é, o estresse, não só esse tipo de estresse que a gente está vivendo agora, que é um estresse pontual, né? A gente Aham, começou efetivamente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma reclusão maior a partir da semana passada. Quando a gente está recluso, aham. a gente não sabe muito bem as datas, mas eu acho que tá. Eu fiz um pedido na farmácia e aí a farmacêutica falou comigo, se eu te entrego segunda. Aí eu falei assim, que dia é hoje mesmo? Não sei. Então, assim, não somente isso, eu acho que a gente também já passou por um momento de estresse pior, que eu acho que é o momento que a gente fala, bom, vamos ter que parar tudo, vamos ter que, né, rever, Aham. repensar nossa rotina, nossa vida financeira, enfim, nossa vida pessoal como um todo. E a gente não está falando só desse estresse, a gente está falando do estresse daquela vida que a gente também vive, que é o estresse da gente ter um trabalho que a gente não gosta, da gente estar num relacionamento que às vezes não está tão legal, que a gente precisa conversar. A gente está falando do estresse ambiental, então a poluição sonora, a poluição visual, tudo isso que a gente está recebendo. O estresse, ele é denominado como uma quantidade de estímulos que vão chegar para você e vão promover algum distúrbio biológico. Vai ter uma resposta a partir dele. Quando a gente fala de fertilidade, a gente vai entrar, na verdade, no mesmo mecanismo de ação do estresse que ele tem para acionar todos os outros mecanismos para entrar naquele modo de luta ou fuga, né? Porque o nosso Aham. corpo,
apesar da gente ser muito perto, ler todas as coisas do ambiente, essa resposta do estresse, ela é muito antiga, né? Então, assim, a gente tem isso inato há muitos e muitos anos e é isso que permitiu a humanidade chegar até aqui. Então, a partir do momento que a gente passa por um estresse, o nosso corpo não sabe se a gente está fugindo do leão ou se a gente está em reclusão ou se a gente brigou com o marido. Ele não consegue entender se isso aqui é guerra ou se é o estado natural das coisas. Então, independente de qual seja a fonte do estresse, a gente vai responder da mesma forma. Então, qual que é a primeira coisa que acontece, né? Do ponto de vista da medicina ocidental? O nosso cérebro manda uma informação para os nossos rins e começa a produzir cortisol e adrenalina. E esse cortisol e essa adrenalina vão fazer com que aumente nossa broncodilatação, então a gente tem uma capacidade pulmonar maior, o nosso coração bombeia mais sangue, as nossas artérias aumentam a pressão sanguínea e o nosso fígado começa a quebrar o glicogênio em glicose para a gente ter energia para sair correndo. Paralelamente, o nosso corpo também faz outra coisa, que é diminuir todas as reações do sistema digestivo. Então, se você estava comendo alguma coisa, você vai passar mal, seu intestino não vai funcionar direito, nem o intestino delgado, nem o intestino grosso. E também ele vai parar as funções reprodutivas. Porque não tem função nenhuma você querer reproduzir no meio da corrida, né? Então... o seu corpo quer fugir, né? Ele não quer reproduzir. Reproduzir para ele representa perigo, né? Exatamente. E nem comer, porque se ele parar para comer, ele vai ser comido, né? Então, assim, a função não é essa. Quando a gente olha do ponto de vista da medicina chinesa, a gente encontra um paralelo tão fantástico, porque uma medicina de 4.000 anos vem dizer pra gente a mesma coisa que a medicina ocidental está dizendo. Então, o que vai acontecer do ponto de vista da medicina chinesa? O nosso fígado vai estar sendo exigido numa função assim, super exacerbada. Então, a chance dele estagnar e a gente ter alguma questão de estagnação de fígado, então o que a gente vê muito como resultado disso? Briga de político na TV, agora a gente está vendo. Então, eu acho que esse é o momento para a gente observar bem o estresse em sociedade, como isso vai funcionar, né? Então, a gente vê os políticos naquele empate. Até comentei numa live que eu fiz com a Michelle, briga no WhatsApp do condomínio. Gente, tá geral, entendeu? Então, a gente fica mais... O fígado está estagnado, a gente está mais reativo. Então, a gente está naquela coisa tentando sobreviver. O coração. O coração, ele é dentro da medicina chinesa, ele que vai promover a ovulação e a menstruação. Mas eu acho que quando a gente fala de estresse, a ovulação acaba sendo mais afetada. Então, pode ser que muitas mulheres me contaram essa semana, meu ciclo está atrasado, eu não percebi a ovulação esse mês, eu não estou vendo sinais. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente vai atingir na fertilidade. O fígado também, porque ele é um órgão central na fertilidade. Então, com ele estagnado, a gente tem cólica, a gente tem dismenorreia, a gente vai ter todos os sintomas de tensão pré-menstrual, tá? Aí, quando a gente vai estar, esse coração, ele não vai promover essa abertura, a gente não vai ter ovulação. Outra coisa, quando a gente está nessa fuga ou luta aí, a gente vai aumentar o nosso yang e diminuir o nosso yin. Esse yang vai estar desviado para isso da gente tentar lutar e fazer todas as coisas, né? Nossa produção de progesterona cai lá no pé. Porque a mesma via que produz o cortisol é a mesma via que vai produzir a progesterona. E a gente não faz estoque desses hormônios. A gente produz sob demanda. Então, se você está precisando disso, vamos cortar uma via, fazer outra, vamos fazer tudo funcionar. A gente fica com níveis basais, então não importa para o seu corpo se é fase lútea, folicular, você vai estar sempre com um nível reto de progesterona. E qual é o problema disso? A progesterona sustenta endométrio. Se ela não está sustentando endométrio, você vai ter escape, você vai ter... Tem até alguns artigos que relacionam o aumento de cortisol com uma dificuldade da implantação do embrião. Então, olha o tanto de coisa que está acontecendo no seu organismo ao mesmo tempo. Além disso, a medicina chinesa fala que tem um outro problema. Seu baço não vai estar produzindo o sangue que ele deveria, porque ele foi pausado lá. Sim, sim. Então, fica nessa. O seu rim, que é responsável pelo gingue, por dar a substância e fazer com que os seus folículos eles amadureçam e estejam prontos, ele vai estar sendo deslocado para que você fuja.
Então, tudo isso, Fran, vai impactar de forma absurda, não só na fertilidade, mas em tudo. Quando a gente fala desse momento, esse é uma questão assim, interessante a gente pensar, que esse é um momento de pico, tá? Então, assim, você pode lidar com esse estresse. O estresse que é mais complicado da gente lidar é aquele estresse que vem se arrastando ao longo dos anos. Aquela questão que você está tentando resolver, não consegue, você não está gostando mais da sua vida, você está chateada com o que está acontecendo, entendeu? Esse estresse é que ele é mais perigoso. Não é esse estresse que é o de pico, que está todo mundo numa situação de estresse geral, né? Vai mudar esse ciclo, mas a partir do momento que esse fator estressor sai, tudo volta ao normal. Falei pra caramba, é bom que quando você falou aí de progesterona, né? Quando a progesterona o cortisol tá alto, ele vai bloquear os outros hormônios, que também o sangue vai todo para a cabeça e a gente não tem sangue, né, no útero, que é o que a gente precisa. Então, isso atrapalha, né, as implantações. Uma outra coisa importante também é que o estresse também, ele pode diminuir a imunidade. Então, agora, nesse período que a gente precisa, né, que a nossa imunidade esteja mais fortalecida e sendo bombardeado de tantos estresses, se a gente não cuidar da alimentação, não cuidar dos hábitos, a nossa imunidade também pode ser prejudicada pelo estresse, né? Com certeza, porque lembra que tem a broncodilatação? Você vai estar deslocando todo o seu Ti para aumentar a capacidade pulmonar e você não consegue produzir o Ti como deveria, que é o Ti defensivo. Então, tem uma miríade de coisas nesse entremeio que pode prejudicar, né, nossa vida de uma forma geral. Exatamente. Então, agora vamos falar um pouquinho mais assim sobre a questão, né, que a gente pode inserir na nossa rotina, tanto a alimentação, hábitos, que a gente pode fazer na reclusão, né? Porque agora não tem muito o que fazer. Então, assim, de repente, alguma coisa que a gente pode já ter em casa, que a gente possa fazer para conseguir, né, diminuir ali esse estresse, abaixar um pouco esse yang, para a gente conseguir tentar equilibrar e sair de uma forma, né, mais equilibrada desse turbilhão de emoções, né? Tanto da fertilidade quanto da saúde como um todo, né? Com certeza, Fran. Eu pensei em coisas que vão diminuir o yang, mas ao mesmo tempo eles vão ajudar o fluxo suave do Ti. Então, desestagnar o fígado para você parar de brigar no grupo do condomínio e você também nutrir esse. Então, acho que a primeira coisa já está batido, já está velho, mas que a gente precisa falar é, gente, vamos parar uns 5 minutos, vamos meditar, fazer uma respiração consciente, né? Hoje em dia não tem desculpa para não fazer, tem uma série de aplicativos, que a gente já falou até algumas vezes aqui, né? O Insight Timer, que é um aplicativo maravilhoso, tem o Calm, tem o Lojong, tem assim muitos aplicativos que a gente pode lançar a mão para começar a fazer meditação. E a partir de 5 minutos você consegue fazer 8 minutos e ir acrescendo tempo na medida que você consegue. A meditação é uma forma de você nutrir o seu yin enquanto está acordado. Porque normalmente a gente faz isso, essa função mais yin, enquanto dorme. Né? Então, essa é uma capacidade que a gente tem de acessar essa energia mesmo enquanto está acordado. Aí, uma dica que eu faço. Tem paciente que fala assim, mas eu não tenho tempo, o que eu faço? Eu deixo o meu termômetro do lado da cama, deixo o meu celular ali do lado. Então, eu acordei, aí eu coloco o meu termômetro, já ligo a meditação e fico lá, quieta. Aí eu já faço os dois ao mesmo tempo, né? Eu otimizo o tempo, eu já faço a meditação, tiro o termômetro, termino a meditação e depois eu anoto lá. Pronto. Exatamente. É muito interessante isso, que é linkar rotinas, né? Então, a sua rotina, por exemplo, de tomar os fitoterápicos de manhã, junto com a rotina de tomar o café. Então, assim, linka a rotina e traz muito melhor aproveitamento. E isso era uma segunda coisa que eu ia falar, que é a rotina. O fígado gosta muito de rotina. Ele gosta de um planejamento, sabe? Então, vocês que estão em casa, eu sei que é difícil a gente seguir uma rotina dentro do ambiente do lar, né? Porque os horários não fazem mais muito sentido, não tem por que se dormir cedo se você não vai acordar cedo, fica parecendo meio sem sentido se fazer aquilo. Mas isso é extremamente benéfico
para você manter o seu T defensivo, né, a sua imunidade, e manter o seu fígado saudável. Então, isso vai ajudar que se você não tem estagnação de fígado, ter ciclo menstrual mais saudável e também vai te ajudar a diminuir essas alterações súbitas de humor que a gente vem experimentando. Aí o sono, né, como a gente comentou, que o sono é uma habilidade que a gente tem para repor esse yin, é uma coisa que a gente pode fazer, então durmam adequadamente, a quantidade de horas necessárias, né? Eu sempre indico para os meus pacientes 8 horas. Ah, mas meu relógio biológico é diferente. Não, não é diferente. Para todo mundo a gente precisa dormir uma quantidade de horas extensa. É que às vezes a gente acostuma com a privação de sono. Mas quando meus pacientes voltam a dormir a quantidade necessária, que é o que sempre recomendo 8 horas, ou próximo disso, eles percebem uma diminuição do estresse, da ansiedade, depressão, todas as questões relacionadas ao Shen, né, que é a mente na medicina chinesa, ficam melhoradas. Com certeza. A gente precisa de repouso. Exatamente. Essa questão da reclusão traz isso pra gente, sabe? A Terra teve que parar para parar a gente, né? Dá pra gente fazer... Nunca tinha tempo, né? Agora a gente tem bastante tempo e muita gente não sabe o que fazer com o tempo, né? Exatamente, exatamente. Muitos relacionamentos, né? A gente viu que o número de divórcios na China cresceu, as pessoas não se conversavam, elas não se viam, né? É mãe reclamando de filho o tempo inteiro, né? Gente que, nossa, né? Até do cachorro estão reclamando. Gente, isso é um teste para a gente voltar para esse convívio social, né? Então, isso também é uma forma de praticar o Yin, né? A gente desligar das mídias, das televisões, dos jornais, tudo isso também é praticar o Yin. É você nutrir o seu Yin, né? Eu falo que, assim, às vezes quando você reclama muito, você tem que olhar para você também, né? Porque a reclamação, muitas das vezes, é o teu reflexo. Então, se você está reclamando muito da outra pessoa, pode ser também que seja você, né? Então, tem que ter esse olhar ali para você também. Então, acho bem legal esse período que a gente tem para ficar, né? Se autoconhecer e ter uma conexão melhor aí com o pessoal da família, sem brigas, sem pânico, né? Conversem, né? Tem muitos assuntos que a gente não conversa durante a rotina normal, que a gente pode resgatar nesse momento. E eu acho que o diálogo, ele faz com que os relacionamentos eles se fortaleçam. Tem um estudo de Harvard que fala que as mulheres que passam por infertilidade, elas têm um estresse comparado de pessoas que são portadoras de câncer e AIDS. Olha o estresse na vida dessa mulher, né? E ele é um estudo com mulheres, tá? Então, tem muita coisa, muito ponto para a gente acertar um relacionamento, principalmente se você está tentando engravidar. Tem muitas coisas para vocês conversarem sobre as expectativas, sobre os desejos para o futuro, né? Sobre os planos. Então, aproveita esse momento para também ter um retorno para o relacionamento. Acho que isso é bem interessante. Exatamente. E uma coisa também que eu vejo, assim, nos livros, nos antigos chineses, eles não falam especificamente, né, da ansiedade, do estresse em si. Eles falam da questão exatamente, né, da frustração, dessas mágoas que são reprimidas. E existe frustração maior do que a pessoa ficar tentando ter, né, ter a família, aumentar a família e não conseguir. Então, né, isso gera, né, um caos na vida da pessoa. A gente, o nosso GING, né, o nosso DNA, define a gente desde criança com caracteres sexuais, né? Isso não é ao acaso, né? A gente acredita que no momento que a gente quiser, a gente vai poder acessar essa fertilidade, se a gente quiser ou não. Então, a gente passa a vida inteira se preparando, sem querer, para um momento que a gente quer acessar na hora que quiser. E aí, quando a gente não tem acesso a isso, e isso não está somente na nossa mão, isso gera extrema frustração. Exatamente. E essa crise agora mostra exatamente isso aí. A gente não está no comando de tudo, né? Às vezes o paciente ele fica muito aflito querendo saber quantas sessões eu vou engravidar, eu vou fazer tantas FIVs. Gente, você tem que entender que o teu corpo ele que vai responder. Então, né, tem muito essa conexão da mente com o útero, tem que muito autoconhecimento. A gente não tem controle sobre nada. Visto o que está acontecendo com a gente agora, né?
Exato, exato. A gente não tem o controle sobre absolutamente nada. E, na verdade, é essa ilusão de controle que leva a gente a ficar tão frustrada depois, né? Porque a gente não controla se vai fazer chuva, se vai fazer frio, a gente não controla absolutamente nada. A gente gosta de pensar que sim. É verdade. Aí, posso continuar as dicas? Pode, pode. Continua as dicas aí. Gente, enquanto isso, ela vai dar as dicas. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui no pontinho de interrogação. Vocês estão gostando do conteúdo? Tá conseguindo acompanhar? Manda coraçãozinho aqui pra gente. Pode ir falando as dicas aí, que eu vou complementando aqui. Tá. Evitar bebidas estimulantes, né? Eu sempre falo para evitar café, as mulheres que estão tentando engravidar. Existem estudos que relacionam ao aumento do índice de infertilidade em casais, fora a falhas de implantação e etc. Então, eu sempre peço para que as minhas pacientes parem o café. Eu sei que parece radical, mas é o que eu prefiro seguir. É claro que todo mundo vai ter uma opinião diferente sobre isso, mas eu acho que é importante a gente fazer essa construção. Então, as bebidas estimulantes, como todos que possuem cafeína, né, até os alimentos, as bebidas energéticas, tudo, e o álcool. Tudo isso é coisa que não combina com fertilidade e aumenta, sim, o nível de estresse, porque é um fator estressante para o seu corpo ter que lidar com aquilo. Aumenta o yang, né? Aumenta o calor e tudo mais. E uma coisa também que é bom ressaltar aqui é que às vezes os pacientes perguntam: ah, mas eu posso tomar o café sem cafeína? Eu sempre falo que não, né? Porque na verdade o que influencia também é a torrefação, que é o yang, que vai aumentar a energia que gera mais calor. Então, sem cafeína, tem café de qualquer tipo. Toma o chá. A gente dá várias opções de chá, né? Então, assim, temos inúmeras opções para substituir o café. E, tipo, eu era super viciada em café, eu tomava 4 cafés por dia, e já tem mais ou menos um mês e pouco que eu não tomo mais café. Aí, outro dia, o Fábio me deu uns cafés lá na clínica, e eu trouxe. Eu fui tomar, não consegui tomar o café. Como o meu paladar já mudou. Já Então, assim, mudou, é já tudo mudou. questão de E hábito, né? sobre, Agora eu já prefiro chá. e sobre os cafés descafeinados, além da torrefação, a gente tem o processo de descafeinização, que muitas das vezes é feito com solvente. No Brasil não tem nenhum café que eu conheça de preço acessível que seja descafeinado à base de água. Então, esse solvente vai ser pior do que você tomar café. E se você for tomar descafeinado, toma o café normal mesmo, porque é melhor. Pelo menos você sabe que você está falando dentro do seu corpo. É, é. É verdade, é verdade. E aí, sobre alguns alimentos, é, eu sei que a espirulina, ela é um suplemento, mas a gente pode usar ele em pó, nos shakes, nas coisas, enfim, não tem o melhor sabor do mundo, mas ele é um tônico de rim de primeira linha, porque ele é feito à base de algas, então, assim, se você precisa mesmo tonificar, eu acho que a espirulina é uma coisa incrível para você adicionar na sua dieta. Tem vários autores de medicina chinesa que falam sobre as vantagens de inserir espirulina para as Uhum. mulheres que estão pensando em engravidar. E você orienta algum horário, assim, por exemplo, eu vejo que na parte da manhã, né, que é a parte que a gente tem mais absorção e tudo mais, teria algum horário específico para a gente inserir, por exemplo, no café da manhã? O que que você acha? Olha, eu sempre peço para as minhas pacientes inserirem todas as rotinas delas nos cafés da manhã. Por quê? É, qual é o perfil do meu paciente? Elas são mulheres que trabalham muitas horas por dia, eu não quero que elas fiquem fazendo muitas coisas durante a noite, porque normalmente elas já vão dormir tarde, então fazer esse preparo, às vezes ela não consegue praticar atividade física de manhã, que é o ideal, acaba indo praticar à noite, então eu falo, tudo que você puder fazer de manhã, faz. Então, assim, de manhã, o café da manhã, ele tem a obrigação de ser a melhor refeição. É, eu sempre falo isso. Porque você tem tempo. Ah, mas não, tem tempo. É um horário que você consegue dispor de acordar um pouco antes, você consegue dispor de um horário para se programar para essa refeição. Às vezes o almoço você faz em restaurante, então você deve ficar dependente do cardápio que você oferecer, né? E o jantar, a medicina chinesa fala de a gente jantar como um mendigo, né? Então, comer alimentos leves, né? Comer sopas e caldos, né? Trazer essa energia mais quente para a noite. Então, por isso eu não gosto de ficar dando muita informação, não. Eu prefiro de manhã. É, lá na China, quando eu fui, especificamente assim, o café da manhã do hotel era sempre
muito farto, muito cheio. E no jantar, assim, nos restaurantes, que eram mesmo os restaurantes chineses, era exatamente, as opções era sempre sopa, né? Sopa com cogumelo, alguma coisa assim mais pastosa, sem ser muito pesada. Posso, só para responder essa pergunta aqui do jejum, Aham. aproveitar que a gente está falando de alimentos, sobre o jejum intermitente, Dri, eu era extremamente contra, mas eu mudei não totalmente, tá? Eu acho que assim, se você vai fazer o jejum entre o seu jantar, que você comeu, que nem um mendigo, e seu café da manhã, que você vai comer como um rei, eu acho ok. Mas eu não concordo com jejuns de mais de 12 horas. Então, você janta às 8, toma café das 8 às 8 da manhã. Então, esse daí é um jejum que a medicina chinesa, não que ela apoie, porque ela nunca falou de jejum intermitente, a gente que inventou esse nome. Mas ela fala que é ideal que a gente não fique fazendo muitas refeições perto da noite, a gente evite sobrecarregar o nosso baço para esse momento. Então, eu acho que o jejum intermitente vale se for feito assim, tá? Não sei se essa é a regra do jejum intermitente, que eu não entendo muito, mas, enfim, foi essa. Eu pesquisei os médicos chineses falando sobre isso e eu trouxe para a minha prática também. Vamos falar de alguns alimentos, Fran? Sim, sim, vamos entrar nos alimentos, que o nosso tempo já está, ó, já Eu estamos vi. falando bastante. Então, vou falar rapidinho quais os alimentos que a gente pode utilizar. Arroz selvagem, são todos os alimentos que são de cor escura, né? Então, arroz negro, o gergelim preto. Ovos, gente, eu amo ovos, eu sou super fã dos ovos. É um tônico de amendoim, né? Ele Eu tem amo. uma. Nossa, e ele tem uma quantidade imensa de nutrientes. Na medicina chinesa, ele é um alimento sagrado, né? Sagrado. De fácil acesso. Ovo era para custar muito caro. Mas custa baratinho, todo mundo consegue ter acesso, né? Não consumir bebidas durante as refeições. Então, a gente não Sim. sobrecarregar o nosso baço com isso. Aham. Diminuir o consumo de carne. Então, a gente faz um consumo muito elevado aqui no Ocidente de carnes, né? A pirâmide alimentar chinesa fala de uma porção por semana, né? Uma coisa assim, não é? É, principalmente assim, a carne vermelha para quem tem endometriose, né? Ela aumenta ali a resposta inflamatória, então tem que ter cuidado. Às vezes, quando eu pego paciente que tem endometriose, a gente dá outras sugestões, né? Por exemplo, eu sou vegetariana, então a gente tem outras sugestões, como grão de bico, lentilha, feijão, castanha, os ovos. Então, tem essas fontes de proteína que não necessariamente você precisa comer a carne todos os dias. Então, para quem tem endometriose, tem que ficar atenta também à questão da carne, né? Alguns trabalhos falam 3, 4 vezes por semana, né? Então, diminui o consumo. E a questão de bebida durante a alimentação, que eu via muito lá na China, é tomar antes da alimentação o chá, um chá quente, porque ele vai aquecer o estômago e vai melhorar a digestão. Mas durante a alimentação em si, não tinha líquidos. Uhum, exatamente, né? E a gente preparar esse baço para receber os alimentos. Principalmente no almoço, Uhum. que é um horário que a gente come mais comidas frias, né? Sempre tem uma salada, alguma coisa assim, né? Bem Sim, interessante. sim. Se tiver salada também, a gente tentar aquecer ela com gengibre, né? Colocar um gengibre ralado, algo do tipo. Tem tantas especiarias maravilhosas. Sim, sim, E tem aí, muitas. a última coisa que eu separei para falar é uma coisa que é muito fácil de fazer, todo mundo faz algumas vezes ao dia, que é dar risada. Assistir filmes de comédia, aqueles pastelão mesmo, sabe? Se você tem, eu falo que tem um neurônio da videocacetada que eu não tenho. Eu não consigo Aham. achar, não consigo rir, não tenho esse neurônio. Mas se você tem, assiste a videocacetada, sabe? Vai fazer coisas que te divirta, porque rir, sua vida é a energia do fígado. É Sim. uma coisa extremamente benéfica. Eu li num estudo falando que clínicas de Israel, eles têm terapia do riso após a transferência embrionária. Se você dá risada, aumenta a chance da implantação ser feita com sucesso. Então, gente, ser feliz é fértil. É, exatamente. Aline, teve uma pergunta que passou, que foi uma das primeiras, que era exatamente sobre a questão do escaldapés, né? Que a gente fala muito sobre escaldapés, para puxar a energia de cima para baixo e tudo mais. Então, assim,
além dele, né, acalmar a mente, a gente indica também para questão de cólica, né, para tonificar os canais da fertilidade, principalmente que a gente tem o canal que começa no pé, que é o rim. Então, o escaldapés, aproveita o tempo, né, faça o escaldapés, vai ser bem útil tanto para o estresse quanto para a fertilidade, né? É uma sugestão aí para a gente fazer no nosso tempo ocioso. Com certeza. E o escaldapés é uma coisa que pode te dar, assim, uma infinita possibilidade de combinações, né? Ah, mas olha, eu não tenho, sei lá, quero fazer com camomila, eu não tenho camomila. Faz com lavanda. Ah, mas eu não tenho lavanda, você faz com outra coisa. Você pode fazer com o que você quiser, sabe? Aquele chá que te deixa mais feliz. Você pode fazer, é assim, as possibilidades são infinitas. Né? Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer, é muito barato, então não tem desculpa para não começar a escaldar-pé. Exatamente. Então, tem muitas opções aí, né? Se de tudo não tiver um óleo essencial em casa, água quente, qualquer erva que você tiver, sal grosso, já vai ajudar, né? Que a gente precisa ali do calor. Com certeza. Eu gosto também de Né? pôr argila, eu acho que a argila é muito bom. Sempre Argila não. é porque ela tem uma propriedade detoxificante, né? Então você pode utilizar argila verde, argila branca, várias argilas. Eu jogo um pouquinho lá na água, além de suavizar a pele, tudo. Então, assim, já que você tá fazendo, faz um momento autocuidado, gente. Ah, vou fazer. Eu tenho argila aqui, mas eu nunca usei para esse fim. Eu acho legal, então vou Você vai fazer. amar. Fica muito, a pele do pé fica muito hidratada. Não sei como, mas fica. Então, gente, vocês estão gostando? A gente vai responder as perguntas rapidinho aqui, mas antes eu quero falar só um pouquinho aqui sobre o nosso material, tá? Que a gente vai disponibilizar para todos que estão assistindo. Lá no meu consultório, eu sempre tenho pacientes que ficam assim: ah, mas você manda eu comer isso, como que eu vou fazer? Que não sei o quê. Então, eu entrei em contato com a Aline e ela super apoiou a minha ideia. Então, a gente preparou um e-book com receitas bem práticas de fazer. E além disso, né, a gente fala no e-book exatamente para que serve cada substância. Então, o material está sensacional. E todos que estiverem aqui na live e tiver interesse, a gente vai disponibilizar gratuitamente para vocês, tá? E a Fran já mostrou uma das receitas, né, Fran, hoje. Pois é. Nossa, eu amei. Gente, eu sou apaixonada com leite de amêndoas. Aí, quando eu vi aquela receita, eu falei, não, tem que fazer. Eu tenho que fazer. E eu gosto de canela, gosto de tudo que tem naquela receita. Eu falei, não, vou fazer. E E é realmente uma foi das, muito bom. e é uma das situações que a gente pode usar açúcar, né? Que o açúcar é super contraindicado na visão da medicina chinesa, mas por conta do equilíbrio das ervas que a gente usa, você consegue equilibrar com açúcar. Tem Exatamente. perguntas? Fica bem gostoso. Gente, vamos. Falta alguns minutinhos. Faça um print da nossa foto para colocar nos stories e marcar outras pessoas. A gente vai responder as perguntas. Temos, acho que 8 minutos aqui. Beleza. Faça um sorriso para não ficar esgandaiada. Pronto, vamos responder as perguntas aqui. Ah, e para homem com elevada fragmentação de DNA espermático, tem alguma dica? Olha, a gente pode seguir as mesmas dicas, porque fragmentação de DNA é a mesma coisa que deficiência de rim. Então, se a gente deu essas dicas para as mulheres, também pode servir para os homens. Para a fragmentação Aham. espermática, além do acompanhamento com medicina chinesa, eu indico fortemente o acompanhamento com nutricionista. Quando eu faço essa parceria, a gente vê um benefício imenso. Então, Ai, eu busque, digo. porque a gente tem que ver a quantidade de zinco, selênio, quanto que esse homem tem no corpo dele e quanto ele está conseguindo utilizar. Então, é bem É importante bem isso. importante, né? Avaliar zinco, vitamina D, todas essas questões aí na fragmentação de A DNA é super ferritina, importante. tem várias coisas que são Ferritina, muito importantes de avaliar. Então, acompanhe com uma Nutri também. exatamente. E quando o jejum é indicado porque a paciente está acima do peso, o que é pior para a fertilidade, o jejum ou a obesidade? Então, depende do jejum. Se você for fazer um jejum desse, eu sempre indico a gente comer no horário do estômago e do baço, que é pela manhã. Então, nunca deixar o jejum pegar esses horários, e nem o do almoço.
Como eu falei, eu gosto daquele jejum de 12 horas, mas isso vai depender da sua nutricionista, do seu índice de insulina, glicose, qual que vai ser o benefício que ela está buscando. Às vezes o seu organismo está tão intoxicado que às vezes fazer essa abordagem pode ser mais interessante no primeiro momento. Tem que analisar os parâmetros. Uhum. Quantas vezes de escalda-pés? Todo dia se você quiser, amiga. Se joga. Todo dia, se você quiser, né? Uma questão que é importante, se você for fazer escalda-pé com regularidade, é não utilizar o sal todas as vezes. Porque o sal, ele é um tônico do meridiano do rim, mas ele também pode ser um dispersor de energia. Então, usa sal num dia, 2 dias não, sal no outro, e aí você vai vendo. Se depois que vocês terminarem, você terminar o escalda-pé, se estiver se sentindo muito cansada, você começa a tirar o sal e vai fazendo com outras coisas. Uhum. E sobre a questão, a gente falou um pouquinho sobre a carne vermelha na endometriose. Isso também se aplica para a síndrome do ovário policístico? Olha, a carne vermelha em excesso, ela não é bom para nada, né? Porque ela é extremamente inflamatória, enfim. Na síndrome do ovário policístico é uma questão que assim é especial. O que eu vejo é que os nutricionistas indicam uma alimentação mais proteica nesses casos, para equilibrar o índice de glicose e insulina. Mas isso tem que ser analisado com a Nutri nesse caso. E a gente não indica jejum, tá? A gente estava só. A gente não indica retirar nenhum alimento do cardápio. A gente fala, exceto o café. Porque isso tem que ser equilibrado junto com a Nutri. Às vezes o seu aporte de proteína é muito baixo, você tem deficiência de ferro, isso não vai ser legal para você. Então, é uma coisa que você pode fazer em conjunto. Mas eu sempre peço para reduzir a quantidade de carne, fazer pelo menos 1, 2 dias sem carne, porque isso vai ajudar a desinflamar o seu organismo. A pessoa que tem síndrome do ovário policístico, ela tem um organismo inflamado, porque é uma síndrome metabólica. Uhum. E é muito importante também, né, ressaltar aqui que a gente, tanto o trabalho da medicina chinesa, ele é importante ser aliado com o nutricionista, né, que a alimentação, ela é tudo, gente. Então, assim, a gente tem os estímulos da medicina chinesa, que, né, são os estímulos externos, e a gente tem a alimentação, que são os estímulos internos. É óbvio que a gente vai dar alguma orientação sobre a dietoterapia chinesa e tudo mais, mas para algumas, né, patologias específicas, endometriose, síndrome do ovário policístico, fragmentação do DNA alta, então é sempre importante ter um médico, né, ou um nutricionista que possa acompanhar ali mais de perto, né, porque aí a gente tem um trabalho em conjunto e tem um resultado melhor, né? Com certeza, porque no ponto de vista da dietoterapia chinesa, a gente está utilizando a energia do alimento. Então, como esse alimento vai aquecer, como esse alimento vai esfriar. Então, é diferente a dietoterapia chinesa da nutrição. A nutrição, ela vê o valor energético daquele alimento. Então, quanto que ele tem de colina, selênio, vitamina B12, enfim. Então, essa que é a diferença entre um e outro. A gente vai orientar a dietoterapia chinesa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no consultório, mas também é importante ter esse acompanhamento. Exatamente. Então, olha, nosso tempo está acabando. Assim que acabar a live aqui, eu vou ativar o link para vocês baixarem o e-book, tá? O link vai estar lá no meu perfil. Assim que acabar, eu vou ativar. Então, você pode clicar lá, vai estar e-book, receitas de fertilidade gratuito. Você vai clicar e vai receber o teu e-book no e-mail, tá? E depois que você fizer as receitas, marca a gente para a gente acompanhar aí as suas receitas. Conta pra gente se você gostou. Aline, eu quero te agradecer por você participar aqui, né? Dar um pouquinho mais das suas experiências, contar aqui pra gente, ajudar a todos. Todos que esteve aqui presente, muito obrigada por nos assistir, por, né, fazer perguntas. Isso estimula a gente a estudar cada vez mais, né? Muito, muito obrigada, Aline. Eu que agradeço, Fran. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui, dos meus pacientes que eu já vi aqui, a doutora Carla está sempre acompanhando também. E falar que também, se alguém quiser, eu vou deixar o e-book também no meu link do perfil também, se alguém tiver interesse, vai lá e aproveitem muito, que esse material foi feito com muito carinho. Foi. E as receitas são fáceis de fazer, tem, né, uma fundamentação, tonifica os canais da fertilidade, lá dentro tem várias informações importantes.
Então, assim, eu espero que ele ajude muitas pessoas, né? E a inserir aí agora, de repente, nesse período de reclusão, hábitos mais saudáveis, né? Com certeza, eu acho que isso vai mudar. Hoje eu estava fazendo um curso, estou fazendo um curso de diagnóstico, e aí o professor disse assim, o mundo como existia antes não vai existir mais. Então, eu acho que esse é o momento da gente se reinventar, né? Da gente. Minha avó sempre falava assim que era fazer a nossa atividade, laborar com nós mesmos. Minha avó sempre falava isso, né? Que lapidar o nosso ser, as nossas coisas, a atividade física, tudo que a gente pode melhorar na gente mesmo e aproveitar mesmo esse momento. Exatamente. Então, gente, muito, muito obrigada. Tenham um excelente sábado e aproveitem bastante, faça escalda-pés, coma direitinho, converse com a sua família, não brigue, tá? Faça meditação, toma chá, para o seu Exatamente. fígado não estagnar, né? Com certeza, Fran. Ó, um beijo vai cair agora, senão a gente não vai conseguir se despedir, tá? Tchau, tchau. Beijão, obrigada, tchau. Beijo, tchau.